A paz de Deus, irmãos! Me chamo Juliana, moro em São José dos Campos e sou membro da congregação local há quase 20 anos. Hoje eu quero contar o que Deus fez na CCB na minha vida, não para aparecer, mas para que, se você estiver com medo, abatido ou sem resposta, saiba que a mesma mão que nos sustenta não deixou que eu caísse. Quero glorificar a Deus e agradecer publicamente a cada irmão que ficou em oração naquele momento em que eu pensei que tudo havia chegado ao fim. Se você vai ficar comigo até o fim, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. Se essa história tocar o seu coração, compartilhe e escreva nos comentários de onde você está ouvindo. A sua palavra vai abençoar alguém que precisa ouvir. Agora volto ao testemunho. Nasci numa casa onde a mesa quase sempre tinha uma Bíblia aberta e alguém cantando um hino quando as portas se fechavam. Minha mãe era de jejum e oração, e eu cresci na mocidade cantando hinos que hoje, em silêncio, me vêm à memória como um cobertor quente. Ainda lembro do cheiro do molho na cozinha aos domingos, do banco da igreja onde eu me sentava e do som do violão no culto da mocidade. Tudo isso moldou o meu jeito de crer. Foi ali que encontrei João Marcos. Ele vinha de outra rua da cidade, timidamente, com seu jeito firme de homem temente. Orávamos juntos, sonhávamos com uma família que honrasse a Deus, e nos casamos com poucos planos, mas com muitas orações. Anos depois de alguns prováveis e demorados porquês, Deus nos deu a notícia que tanto pedíamos. Eu estava grávida. A alegria era serena. João segurava a minha mão e punha a cabeça sobre a minha barriga, falando com o bebê como se já conhecesse cada gesto. Tudo seguia com uma paz que eu associava à presença de Deus, até que, no início do terceiro trimestre, os sinais mudaram. Primeiro foram os enjoos mais fortes, depois um cansaço que não era sono. Quando a médica pediu exames mais detalhados, ouvi palavras frias e cautelosas: gravidez de risco, possível sangramento, acompanhar de perto. Nada, porém, soou tão duro quanto o silêncio que se seguiu entre as conversas do hospital. Houve um dia em que fui ao pronto-socorro com uma dor que apertava a respiração. A luz branca do corredor parecia mais intensa e o cheiro de antisséptico batia como vento frio no rosto. Lembro do som das pessoas caminhando, do apito distante de um monitor e da mão de João que não me largava. Entraram médicos, fizeram a ultrassonografia com movimentos profissionais e pausados. Uma enfermeira falou comigo com voz baixa, como quem tenta proteger. Disseram que havia risco de hemorragia e que precisávamos intervir. A frase "pode ser necessário cirurgia" caiu dentro de mim como pedra num lago. As ondas chegaram até o fundo. No centro cirúrgico, tudo acontece rápido. Vozes que eu reconhecia como necessárias, panos verdes, luzes mais fortes que o dia, o frio das mãos que me levaram até a maca. O esposo junto ao meu olho. Lábios murmurando orações que eu mal ouvia de tão acelerado que era meu pensamento. Quando a anestesia começou, senti um choque de medo e, ao mesmo tempo, uma calma que não vinha de mim. Eu lembrava dos hinos, de frases bíblicas que minha mãe repetia, ainda que eu ande pelo vale, e aquelas palavras, de algum jeito, se tornaram escada naquele corredor de incerteza. O que veio depois foi o momento em que todo medo se condensou. Houve muita pressa. Vozes médicas conversavam em códigos que só faziam a minha imaginação correr mais rápido. Alguém disse com a gravidade possível naquela sala: não há sinais de vida no momento. Foi como se o ar fosse sugado da sala e da minha própria existência. Lembro de olhar para o teto e ver a luz, como se fosse um dia acelerado, e chorei por dentro. João, do lado de fora, foi tomado por uma dor que só a fé pode traduzir em palavras. Ele começou a clamar em voz quebrada, e logo o salão de internação, onde família e irmãos aguardavam, se encheu de súplicas. Foi nesse vão entre o possível e o impossível que a nossa comum fez o que sempre fizera: orou. Chegaram irmãos a pé, de bicicleta, de carro, não importava como, apenas que chegavam.
A irmã anciã veio com o jeito de quem já conhecera muitos vales. Ela tomou minha mão na sala ao lado da cirurgia, sussurrando: "Nós não estamos surdos, irmã. Ouve-se o clamor." E a mocidade inteira, como uma maré que sobe, começou a cantar baixinho o hino que tantas vezes nos embalou. Não as palavras todas, mas frases que vinham como raízes, promessas memorizadas, fé herdada. Ouvi-os como quem escuta um sopro entrando no corpo. Era a oração que fazia pressão, que não deixava o medo dominar. Os profissionais de saúde fizeram o que podiam. Lembro do toque firme do médico, das ordens rápidas e do respeito que ele sempre teve pela vida. Em nenhum momento houve dispensas à ciência. Pelo contrário, a medicina agiu, explicou, monitorou. Mas havia ali algo que a ciência não nomeava: a presença tangível de irmãos que, em volta de uma sala fria, ofereciam calor de fé. João ora num tom que agora me vem à memória como um grito contido: "Senhor, segura a minha família, dá fôlego a esse filho, tu és socorro." E eu, entre os fios e os sons, repetia mentalmente a promessa que minha mãe me ensinara: não andar sozinha no vale. Quando o diretor da cirurgia entrou com passos medidos, todos ficamos em silêncio. Ele trouxe notícias e, com mãos calejadas de profissão, manipulou ferramentas e mostrou a fragilidade e a resistência humana. Houve um momento quase sem tempo em que o silêncio foi quebrado por um som quase inaudível, um chorinho, um suspiro tão pequenino que parecia mentira. Foi o primeiro sopro de Abel. Eu ouvi como se fosse a confirmação de uma verdade antiga: o fôlego é dom de Deus. Diferente do choro forte dos nascimentos que se espera, aquele som veio como vitória sussurrada. A enfermeira que segurou o bebê trouxe-o até mim. Senti o peso mínimo, o calor recém-chegado, e chorei como quem encontra um tesouro. Mas a história ainda não havia acabado. Abel foi levado para a UTI neonatal. Os monitores começaram sua música constante e preocupante. Havia o registro clínico de que tudo precisava ser observado: oxigenação, possíveis sequelas, tempo de assistência. Os médicos nos disseram com franqueza: vamos monitorar intensamente, há incertezas. E a incerteza é um terreno que mexe com o coração. Passamos noites sentados na cadeira dura do hospital, cochilando aos pedaços, indo de uma sala a outra, segurando promessas de leitura e cantando hinos com a voz quebrada. Durante aqueles dias, a comunhão não ficou apenas nas orações. Chegavam refeições simples, mensagens com versículos, mãos que traziam cobertores e lágrimas. Uma irmã trouxe um pequeno livrinho de hinos e pediu aos celulares, perdoe a palavra, que fosse tocado para embalar. Cantávamos baixinho e lembrávamos da promessa que tanto repetíamos. A mesma mão que fez o universo havia tocado a nossa casa. Cada vez que um técnico abria a cortina da UTI para nos mostrar o monitor, o coração de João apertava e ele sempre dizia: "Glória a Deus por cada batida." Eu também passei a celebrar cada batida como vitória. Abel cresceu ali, milímetro por milímetro. Os exames que antes eram portas fechadas começaram a mostrar sinais de vida com progresso inesperado. Cada gráfico que subia era uma resposta, ainda que pequena, às nossas orações. Lembro especialmente do dia da alta. O corredor do hospital parecia outro, a luz parecia mais acolhedora, e a enfermeira que nos entregou a papelada sorriu como quem se alegra junto. Voltamos para casa com um bebê que ainda precisava de cuidados, mas que trazia no peito um testemunho vivo do que Deus pode fazer quando a comunidade se une em oração. Em casa, a rotina foi um aprendizado. O som do choro à noite já não me paralisava. Eu sabia que havia pessoas orando comigo. João se levantava para limpar, para cuidar, para orar em voz baixa enquanto embalava Abel. Ele pôs o nome que sempre sonháramos, Abel, um nome que nos lembraria todos os dias do sopro que retornou.
À medida que os meses passavam, pequenas coisas nos deixavam maravilhosas. Um olhar mais atento de Abel, um sorriso que parecia agradecer, um jeito de repousar no meu peito como quem reconhece abrigo. A fé não era apenas memória, era a presença que se manifestava em gestos cotidianos. Na igreja, a história começou a circular, não para a vanglória, mas para encorajar outros. Irmãos que nos visitavam vinham com orações, com receitas simples de cuidado e com lembranças de como Deus já agira em outras histórias. Alguns professores da escola de Abel notavam sua calma, outros o jeito que ele se prendia em hinos que tocavam na hora do lanche. Havia algo em sua pequena vida que nos fazia lembrar que cada milagre traz também um chamado, não só para agradecer, mas para viver com mais entrega. Não vou mentir, houve dias de cansaço profundo, de dúvidas que surgiam como sombra à tarde. Às vezes, eu perguntava a Deus por que tivemos que passar por tanto medo. Mas o que me firmava era a certeza de que não havia sido um acaso, havia propósito. Deus usou aquela dificuldade para nos aproximar, para fortalecer a fé de João, para ensinar Abel e para me ensinar a confiar mesmo quando entendo pouco. Hoje, quando o vejo brincar no parquinho, correr com a carinha suja de terra e rir com o vento, eu lembro do som daquele primeiro suspiro e me pego orando em ação de graças. Se você estiver passando por uma emergência, por um diagnóstico que apavore, quero lhe dizer algo simples: não pare de clamar e não subestime a força da comunidade. A nossa comum foi instrumento de Deus. Médicos e enfermeiros fizeram a sua parte com competência, e a oração foi a ponte que sustentou nossa esperança. Não prometo que todo medo será transformado em milagre imediato, mas posso testemunhar que onde a fé se une à ação, Deus se faz presente de maneiras que a razão muitas vezes não explica. Glória a Deus por aquilo que Ele fez em nossa casa. Hoje, Abel tem sinais claros de alegria e de sensibilidade espiritual que nos tocam. Ele para ao ouvir um hino, coloca a mão no peito como quem presta atenção a algo maior e às vezes acorda como se lembrasse de uma canção. Esses pequenos sinais nos lembram diariamente que a vida que nos foi concedida é chamada para louvor. Se a minha história falar ao seu coração, eu lhe peço, comente de onde você está ouvindo, deixe nos comentários uma palavra de encorajamento para quem precisa. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim você também ajuda a levar esperança a outras casas. Se puder, compartilhe este testemunho com alguém que esteja em cadeira dura, olhando para o corredor frio do hospital. Talvez a sua palavra chegue como oração àquele que precisa. Eu quero terminar agradecendo a Deus pela vida dada, a João pela firmeza no cuidado e na oração, a nossa congregação, que foi o suporte concreto, aos profissionais de saúde que exerceram sua vocação com competência e a todos que oraram em silêncio. Que este testemunho seja a semente. Se você está no vale agora, quero dizer, há um caminho. Persevere na oração, confie na comunhão e permita-se ser sustentado. Glória a Deus, aleluia. Os anos que vieram depois foram de aprendizado contínuo e de pequenas epifanias. Abel cresceu num ritmo que nos parecia um misto de surpresa e promessa. Havia dias em que tudo corria tão comum que eu me esquecia do medo antigo. Ele correndo descalço pelo quintal, a boca suja de manga, a risada como guizos, e havia outros em que um gesto mínimo me levava de volta ao corredor do hospital. Um puxão de coberta, um suspiro mais profundo, um olhar que parecia escanear algo além. Em ambos, eu via a mão de Deus trabalhando de formas sutis. João e eu aprendemos a dividir o cansaço sem nos perder. As noites mal dormidas exigiam estratégia, reveses, cartas silenciosas de encorajamento que trocávamos na madrugada e orações sussurradas enquanto embalávamos o sono de Abel. Essas pequenas trocas eram as nossas fortalezas. João nunca deixou de orar em voz baixa. Era como se suas palavras bordassem um cobertor invisível sobre nós. Eu me pegava muitas vezes observando-o e agradecendo a Deus pela firmeza dele.
a mesma firmeza que nos sustentara naqueles dias de angústia. Na igreja, a história continuou a cumprir sua função de semear esperança. Não era sobre nós, e sim sobre o que Deus faz quando um povo se dispõe a interceder. Por isso, quando a capela abriu uma pequena sala para encontros de oração e apoio a famílias com filhos em hospitais, aceitamos imediatamente o convite para participar. Não falávamos de milagre como um troféu, falávamos de presença, de solidariedade e de cuidado prático. Levávamos fraldas, calor humano, alguma comida e sempre oração. Muitas mães entravam com os olhos estreitos pelo medo, saíam com as mãos mais soltas, porque tinham sido ouvidas por outros que também conheciam a escuridão. Houve um momento que marcou a todos nós. Voltamos ao hospital onde Abel nascera para agradecer à equipe. A enfermeira que nos havia entregue a alta estava de plantão. Quando entramos com Abel no colo, ela reconheceu o rosto dele e as lágrimas vieram antes das palavras. Ficamos ali, naquele corredor que um dia parecera tão frio, e falamos de como a oração e a competência ali presentes se cruzaram. Ela confessou que durante uma madrugada de plantão, lembrara-se de nossa família e fizera uma oração simples. Ouvi-la dizer que aquelas orações haviam a sustentado tanto quanto a nós foi um dos maiores testemunhos. A graça circula entre todos. Com o tempo, organizamos um pequeno grupo de visita aos hospitais infantis da cidade. Não era uma obra de grande aparato, eram pessoas levando tempo, presença e música. Levávamos hinos conhecidos, palavras curtas e mão estendida. Certa vez, sentamo-nos num canto da UTI pediátrica e fizemos uma roda de oração. Havia uma mãe ali que não conseguia falar, as lágrimas falavam por ela. Depois, ao sairmos, segurou minha mão com força e disse: "Vocês me devolveram o fôlego." Foram palavras simples, mas suficientes para redobrar nossa vontade de servir. Abel crescia sensível às coisas de Deus de um jeito que nos tocava e nos desconcertava em igual medida. Quando ouvia um hino, parava e colocava a mão sobre o peito. Às vezes, olhava para nós como quem tenta dizer algo grande com olhos miúdos. Em certa manhã de domingo, enquanto as crianças brincavam no corredor da igreja, ele aproximou-se de um senhor idoso que cantava com voz rouca e, sem falar, estendeu-lhe uma bolacha que trazia no bolso. Aquele gesto tão pequeno nos ensinou que compaixão não precisa de grandes palavras para ser legítima. Não foi que tudo se tornou fácil. Diante das contas, das consultas, das revisões médicas, dos dias de isolamento quando uma virose atingia a casa, voltávamos a sentir a fragilidade humana. Havia dúvidas que às vezes ensaiavam bater a porta do meu coração. E se? Mas aprendi que a fé também é um exercício de ficar, de escolher louvar quando não se entende, de clamar quando não há resposta imediata. A confiança amadureceu em nós pela repetição de pequenas fidelidades. Orar, cuidar, agradecer, recomeçar. Depois de alguns anos, algo curioso aconteceu. As pessoas começaram a nos procurar não apenas para ouvir o relato do milagre, mas para pedir orientação prática para orar em família, para criar rotinas de fé com os filhos. Compartilhávamos o que tínhamos vivido, não como fórmula mágica, mas como testemunho honesto. A união em oração, o trabalho médico sério, a presença da comunidade. Demos oficinas simples na igreja sobre como levar a fé para o cotidiano. Hinos à mesa, pequenas orações antes do sono, como falar de Deus com a criança sem pressa, como cuidar de quem está cansado. Houve quem viesse com histórias mais duras que a nossa, e ao partilharmos, aprendi a respeitar o silêncio de quem sofre. Nem todo temor se resolve em testemunho. Nem toda dor tem epílogo luminoso que se possa contar em público. Em muitos casos, a fé permanece como companheira leal, não uma garantia, mas um apoio real. E foi nesses cantos de dor que entendi melhor a compaixão, não salvar todos, mas caminhar com quem está carregando o peso. Outro momento marcante foi o dia em que Abel, já com 5 anos, ficou doente ao ponto de precisarmos voltar ao hospital por causa de uma febre alta. Minha respiração estremeceu toda vez que o levaram para a triagem.
Revivi sensações antigas, mas também percebi a diferença. Havia maturidade na nossa oração, mais calma, mais oferecida. E quando os médicos nos explicaram com clareza que aquilo era tratável e nos instruíram sobre os passos, senti de novo a sintonia entre ciência e fé que tanto nos acompanhara desde o começo. Saímos dali com gratidão e com a impressão de que cada etapa nos ensinava a confiar de modo mais maduro. Ao olhar para trás, vejo como aquele momento inicial no corredor de hospital nos transformou, não só pela graça recebida, mas pela responsabilidade de traduzir a experiência em cuidado pelos outros. Hoje, nossa casa tem um cantinho com brinquedos doados, levemente gastos, que chegam e saem conforme as necessidades. Recebemos visitas.